Oi, eu sou a Laiane Araújo, autora do Projeto Balaia, e hoje a gente trouxe mais uma reflexão para você que é uma mulher negra e está tendo um projeto de construir a sua formação, seja um projeto empreendedor, seja um projeto pessoal na vida de autoconhecimento, na área de autoconhecimento. O Projeto Balaia ele tem essa pegada de falar sobre o racismo, sobre a questão de gênero, sobre livros escritos por mulheres negras e também para cuidar da nossa formação de autoconhecimento, porque esse lado ele foi durante muito tempo negligenciado em relação à mulher negra, né? Sempre ser vista como alguém forte, alguém que não é vulnerável, alguém que segura as pontas, que mantém a família. E precisamos cuidar desse lado mais de autoconhecimento, esse lado mais espiritual. E eu sempre vou trazer essas reflexões com base, inclusive, nas minhas vivências e na minha fé, né? Esse é um espaço que eu exerço, que eu falo um pouco sobre a Bíblia, que eu falo um pouco sobre espiritualidade, mas sem criticar as religiões das demais pessoas. Eu acredito que a mensagem ela vai chegar no coração. Se você é aberto para ouvir um pouco da reflexão, se você é aberta para ouvir um pouco dessa reflexão, independente da sua religião, estamos aqui para construir esse lado mais feminino e mais perto de Deus, da espiritualidade, perto de coisas que nos fazem bem. E esse contato com o espiritual, ele nunca vai fazer mal para você, né? Hoje eu trouxe uma reflexão sobre a importância de você escolher bem quem entra no seu navio. Eu sempre tive uma metáfora, eu tenho uma frase para a vida que é: eu sou navio e posso navegar. Por que isso? Porque o navio, ele realmente navega pelos oceanos, ele durante muito tempo e até hoje foi o transporte mais importante, inclusive de economia, de movimentar a economia, de movimentar povos. Então ele sempre, para mim, passou essa noção de poder, né? De poder de navegar, de fazer escolhas, de caminhar o meu próprio caminho, de poder ser aquela pessoa que escolhe os caminhos que vai navegar, que escolhe os caminhos que vão andar. Mas nesse pensamento de ser navio, posso navegar, eu também percebi algumas coisas ao longo da minha vida sobre essa questão de autoconhecimento, de empoderamento, das renúncias que a gente faz na nossa vida quando a gente quer tocar um projeto. E foi por isso que eu trouxe essa reflexão. Mas não vai ficar apenas na minha reflexão e no meu achismo. Eu vou ler para vocês uma história que está na Bíblia, no livro de Jonas, capítulo 1. Peraí, começou uma zoada aqui. Bem, no livro de Jonas, no capítulo 1, conta que Jonas, ele recebeu uma palavra para que ele fosse a uma cidade chamada Nínive pregar que se ela não se arrependesse, ela ia ser destruída, queimada pelo fogo. E Jonas, ele simplesmente comprou uma passagem, embarcou no navio para outra cidade, para uma cidade diferente daquela que foi ordenada. Ele foi para Tarsis, o caminho de Tarsis. Então, o Senhor mandou uma grande tempestade e o navio ficou quase para quebrar. É o que fala aqui, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Aí o que eu acho interessante, Jonas já sabia que aquela tempestade era porque ele não estava obedecendo à voz do Senhor. Olha o que foi que ele fez aqui no capítulo 6, no capítulo 5, na verdade. Jonas, na última parte, Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. É aqui, vamos lá. Ele desobedeceu à voz do Senhor, ele viu que a tempestade era porque ele não estava obedecendo, e em vez de ele clamar a Deus, pedir perdão, pedir que a tempestade se acalmasse, porque as pessoas que estavam no navio, os marinheiros, não tinham culpa da escolha dele de não obedecer ao Senhor, ele não clamou ao Senhor e ainda foi deitar-se no meio da tempestade. De tal forma que, para saberem os marinheiros
quem era que tinha trazido a tempestade para o navio, eles tiveram que jogar sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Só então ele confessou quem era, de onde via, para onde ia e que a tempestade estava acontecendo no navio dos marinheiros por causa da desobediência dele. Isso aqui é muito chocante para mim, porque algumas pessoas, elas sabem que estão fugindo do propósito delas. Elas sabem que tem um sonho que Deus colocou no coração delas, elas sabem que existe um propósito para isso, mas elas escolhem não seguir o propósito e para a vida delas chegam tempestades. Porque toda vez que você está fugindo do seu propósito, que você está fugindo de uma ordem que foi dada a você, de um projeto que você sabe que é seu, você não vai ter paz. A ausência de viver em propósito é a ausência de paz. A pessoa, ela pode tentar negar, pode tentar fazer outras coisas, mas algo dentro dela vai sempre clamar para fazer aquilo. E vai vir tempestades. Eu conheço pessoas que elas vivem em tempestade o tempo todo. Uma porta se fecha, outra porta se fecha, mas você sabe, porque é visível que sobre a vida delas há uma promessa, há um propósito, mas elas querem continuar tentando do seu jeito e trazem tempestade para elas e para outras pessoas. Então, qual a reflexão aqui, né? Cuidado quem você deixa entrar no seu navio. Eu acredito que você tem que perceber ou tem que tentar, no máximo, estudar essa pessoa para ver se ela está fugindo do propósito dela, se ela tem visão de futuro, se ela se dedica aos projetos dela, se ela vai de fato ser alguém que vai trazer bonança para a sua navegação, para os seus caminhos, ou é alguém que vai trazer tempestades. E isso vale para amizades, isso vale para relacionamentos, isso também vale para familiares. Quantas pessoas, inclusive nós mulheres negras, né, quando se fala em especial da vida sentimental, de repente você é uma menina cheia de sonhos, você é uma menina cheia de projetos, uma menina cabeça, firmeza, que trabalha, que faz o seu corre. Não traz para a sua vida alguém que não está nesse alinhamento. Ah, é bonito, ah, é engraçado, ah, mas ele é uma boa pessoa. Mas então, essa boa pessoa, né, ela vai te colocar lá naquelas porcentagens que eu falei no vídeo número 1 do Projeto Balaia, de feminicídio, de violência psicológica, de violência doméstica, porque não basta ser uma boa pessoa para andar com você. Quando falamos em mulheres negras, a gente tem que ver que, historicamente, a gente já fomos criadas e ensinadas a abrir mão de nós mesmas para servirmos os outros. Então, chega um momento na sua vida, mana, que você precisa saber que você é um navio, sim, que na sua vida há um propósito, sim, que você não nasceu para ser uma estatística de feminicídio, que você não nasceu para ser uma estatística de violência doméstica, mas que você nasceu para ter projetos, para realizar esses projetos, para alcançar lugares altos. Porque se você está estudando, você está se capacitando, você está correndo atrás e você está colocando Deus, a espiritualidade no seu caminho, por que você vai deixar entrar no seu navio um Jonas, né? Alguém que está fugindo do propósito, que só vai trazer tempestades para a sua vida? Não deixe, né? Nesse caminho de autoconhecimento, eu tive que aprender isso, né? O cuidado de ver quem que vai entrar, quem que vai sair da minha vida. Ah, não é porque a pessoa parece que é legal, que ela é legal. Tive que cortar amizades porque não estavam alinhadas com os meus valores, com aquilo que eu quero para a minha vida. Eu falava olha, nesse momento eu estou me recolhendo na minha fé, eu não quero mais saber de certos comportamentos, e a pessoa ignorava com mensagens, me chamava para a festa, tentando me puxar para aquilo que eu já estava querendo sair. Então, para a minha vida, naquele momento, por mais legal que aquela pessoa ela fosse, ela estava me afastando do meu propósito, daquilo que eu realmente quero para a minha vida, que eu realmente desejo. E quando você quer alcançar um projeto, mana, é inevitável abrir mão de pessoas. Isso não é egoísmo, isso não é achismo, isso não é teoria. Aqui, a palavra de Deus, a Bíblia fala exatamente isso.
Aqueles marinheiros estavam inocentes, seguindo o seu caminho, quando de repente uma pessoa que estava fugindo do propósito, daquilo que eles estavam projetando, trouxe tempestade para o navio deles, a ponto que o navio estava quase a quebrar-se no mar. E a tempestade só se acalmou quando eles jogaram Jonas no mar. E se você for ler o capítulo 1, eles não queriam jogar Jonas, porque eles tinham temor de jogar aquela pessoa e sabiam que se jogasse Jonas no mar, ele seria morto, ele morreria, porque a tempestade estava terrível, ele estava em alto mar, não havia salvação para Jonas. Mas você não precisa, mas você, assim como esses marinheiros, precisa sim jogar muitas pessoas no alto mar. Ah, mas eu não vivo sem você. Ah, mas todo mundo consegue viver sim sem todo mundo. É totalmente possível. A única pessoa que você não pode viver sem é Deus. Porque o resto, a palavra já diz, é o resto, né? Então, a reflexão de hoje para você, mana negra, é: observe quem são as pessoas que estão com você no seu navio. Elas estão te aproximando ou estão te afastando do seu propósito? Se estão te afastando do seu propósito, não temas, joga no mar. Forte abraço.